Esperamos Cristo ou Anticristo? Tá. Antes de trazer as perguntas, vamos aí deixar o pastor Rafael Rocha esclarecer esse assunto para a gente. Eu dei um resumão aqui no início, porque me perguntaram o que é essa tribulação, mas é claro que hoje o professor não sou eu, o professor hoje aí é o pastor Rafael Rocha. Então ele vai expor o estudo para vocês e no final a gente abre um fórum aí e vocês quiserem perguntar referente ao tema proposto, vocês podem ficar à vontade. A única coisa que eu peço, por favor, tá, gente? O meu perfil é um perfil de boa, da paz. Por favor, sem perguntas capciosas. Por favor, sem desrespeito. Se não concorda com o pastor Rafael, você não é obrigado a concordar com o pastor Rafael, tá? Mas esperamos respeito por parte de vocês. Ok? Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Pastor Rafael, fique à vontade para trazer o estudo que o senhor preparou. E no final, a gente prepara aí um fórum para estarem perguntando sobre o tema. Bom, antes de falar sobre pré e pós, a gente tem que analisar qual a melhor hermenêutica escatológica para poder falar de escatologia. E a gente tem algumas obras sobre hermenêutica, essa aqui é a primeira, a segunda hermenêutica de Carlos Mestre, a segunda hermenêutica de Henry Winkler, a segunda hermenêutica do Entende Tudo que lê de Gordon Fee, tá? Aí nós temos também os padrões de hermenêutica, conforme apresentado a tríade hermenêutica. Então eu tenho muitas obras sobre a espiral da hermenêutica de Craig Osborne, e a gente, obviamente, como eu sou professor de hebraico e sou professor de grego, então eu não trabalho só com a exegese, mas eu sou forçadamente obrigado também a trabalhar, claro, não por obrigatoriedade, mas por paixão, com a hermenêutica. E quando eu falo de hermenêutica escatológica, e quando eu faço a seguinte pergunta, que é o que vai ser questionado na minha obra, no meu livro, qual a melhor hermenêutica escatológica, eu tenho que, para fazer uma análise completa sobre qual a melhor hermenêutica para se fazer a avaliação escatológica, eu tenho que transitar em toda a escatologia judaica, saber como, de fato, os judeus entendiam a questão da escatologia. Eu tenho que, a partir da escatologia judaica, tramitar na escatologia cristã e qual a relação entre a escatologia cristã e a escatologia judaica. Tá? Até os pré-tribulacionistas acabam alegando que Mateus 24, o sermão profético de Mateus 24, é um sermão profético escatológico para judeus, né? Para cristãos judeus ou para os judeus. Jesus estava falando com os judeus. Beleza, mas se partindo desse prisma, será que é só Mateus 24 que apresenta uma perspectiva de uma escatologia judaica? E tudo aquilo que Deus havia falado de uma perspectiva escatológica no Antigo Testamento, chamado também de Taná na Bíblia hebraica, como é que nós podemos analisar isso? E os desdobramentos que estão acontecendo naquela que é considerado a melhor hermenêutica de interpretação escatológica, que é o dispensacionalismo, porque a alegação é a seguinte: nós somos a melhor hermenêutica para interpretar a escatologia, porque nós somos a única estrutura de interpretação que faz uma interpretação literal dos textos bíblicos, como se, de fato, a outra perspectiva de interpretação literal da escatologia pós-tribulacionista, que, no meu caso, fundamentado no aliancismo, faz essa questão. Então, a gente, primeiro, eu gostaria de dizer algumas coisas aqui, como nota introdutória, que, infelizmente, tem havido o que nós consideramos uma crise de identidade em muitas estruturas interpretativas na escatologia, como, por exemplo, dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressista, ou progressivo, dispensacionalismo revisado e a quarta, que é o aliancismo. Então, nós temos aqui 4 fontes de interpretação, ou 4 óculos interpretativos, 4 estruturas hermenêuticas para se analisar a questão escatológica. Vou tirar agora o aliancismo, vou ficar somente com dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressivo ou progressista e o dispensacionalismo revisado. Primeiro, antes de mais nada, nós deveríamos falar sobre o que é o dispensacionalismo. A palavra dispensação deriva de um termo latim que significa administração ou gerência e se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo. O dispensacionalismo é uma abordagem hermenêutica da Bíblia que busca compreender e reconhecer as divisões da história
da redenção em dispensações, também denominadas épocas, eras, períodos ou mordomias, que representam as distintas interações entre Deus e a humanidade, e a partir de pactos, aí nós temos uma estrutura pactual, e depois foi feito a questão do aliancismo. Inclusive, eles têm um teor aliancista dentro do próprio, do próprio dispensacionalismo clássico, né? E aí que foram celebrados. Então, de acordo com o dispensacionalismo clássico, cada era do plano de Deus é administrada e determinada de maneira, e a humanidade é responsável como mordomo durante esse tempo. Sendo assim, sempre é um teste de Deus para com os homens. E caso a humanidade falhasse nesse teste, um juízo é derramado sobre o mordomo da dispensação. Então, como por exemplo disso, o exemplo que a gente vai dar aqui básico, o relacionamento de Deus com Adão. Quem foi o primeiro mordomo? Aquele que estava sobre a autoridade daquela dispensação, né, de ser ali o dispenseiro, por assim dizer, o hipônomo no grego, aquele que fazia a administração daquele período probatório da história. Foi Adão, que foi posto como mordomo da criação de Deus no Jardim do Éden, porém Adão pecou contra Deus, desobedecendo-lhe quanto ao comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Posto isso, Deus expulsou Adão do Jardim do Éden. Então, nós saímos da dispensação da inocência, da dispensação da consciência, e nós estamos entrando aqui na transição da dispensação do governo humano. E aí muitas pressuposições do dispensacionalismo começaram com o raciocínio indutivo de que a história bíblica tem uma descontinuidade particular na maneira como Deus reage à humanidade, no desdobramento dos seus, e às vezes supostos nas vontades livres. Então, uma coisa interessante que talvez você nunca tenha percebido, que é pré-tribulacionista, é que a sua própria estrutura hermenêutica de interpretação pré-tribulacionista está passando por um grande problema. Então, e o que é o problema? É que essa hermenêutica está passando por um processo gradual para mudanças significativas de expressões. Por exemplo, no dispensacionalismo clássico tem uma volta secreta de Jesus. No dispensacionalismo revisado, não existe mais essa expressão volta secreta de Jesus. Quer dizer, hoje a gente está chegando no nível que tem que botar um pré-tribulacionista clássico, do dispensacionalismo clássico, para debater com pré-tribulacionista do dispensacionalismo revisado, porque nem pré-tribulacionistas entre eles estão se entendendo. Outra questão importante é que existe uma coisa no dispensacionalismo clássico chamado de uma volta de Jesus em duas partes. Já no dispensacionalismo revisado, as duas fases da vida de Cristo não existem mais. Então, eles não entendem mais dessa forma. Então, o que é que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós temos um pré-tribulacionista fundamentado no seu dispensacionalismo clássico, e nós temos pré-tribulacionistas fundamentados no seu dispensacionalismo revisado. Pré-tribulacionista com pré-tribulacionistas não estão mais se dando bem, porque eles não estão entendendo mais como os dispensacionalistas clássicos entendiam. Uma volta secreta não tem mais, uma vinda em duas fases não tem mais, e aí você já percebe que, de fato, há uma mudança significativa, quase que camaleônica, provavelmente porque não existe textos bíblicos que apresentem uma vinda de Jesus em duas fases, não existe textos bíblicos que apresentem uma vinda de Jesus secreta. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Porque eu sou acadêmico, tá? E comigo eu não gosto de achar nada. Eu estou, como diz o falecido, em saudosa memória, doutor Enéas Carneiro, que foi um grande professor de cardiologista e foi um dos candidatos a presidente do Brasil. Eu gosto de uma frase que ele diz sobre o verbo achar. Ele disse: eu não gosto do verbo achar. Ou eu sei, ou eu não sei. Então, parece arrogante, né, a minha afirmação, mas, infelizmente, quando eu falo certas coisas, nós estamos fundamentados, obviamente, em pesquisas e leituras que a gente fez até mesmo em obras pré-tribulacionistas. Então, vou mostrar aqui uma coisa para vocês aqui. Estou só procurando aqui, tá? Só um pouquinho de calma. Eu acho interessantíssimo vocês estarem a par desta situação aqui. Eu vou colocar para vocês. Enquanto o senhor procura, professor, eu só queria deixar um recado aí para quem está nos assistindo. Se tiver alguma pergunta e não quiser achar que vai esquecer, tem um balãozinho aí do lado, tá? Com um pontinho de interrogação, onde vocês podem colocar ali suas perguntas. Então, não coloquem as perguntas de vocês
nos comentários. Coloque ali no balãozinho, tá? Que aí vai ficar reservado para perguntar ao professor. Ok? Beleza. Estou colocando aqui. Qualquer coisa, vocês podem fazer perguntas aí, tá? E a gente vai tentar sanar e elucidar questões. Eles podem perguntar agora de uma vez, pastor? Ou prefere que no final da aula a gente abra um fórum? Porque eu vou apresentar algo aqui, tá? Estou procurando aqui, que eu marquei aqui. E assim, eu vou querer fazer pergunta também, né? Já separei a minha. Então, a Alianza, alguma coisa assim, ela perguntou qual livro ele está lendo. Ela já deixou claro que ela é pré-tribulacionista, né? Pelo que eu vi aí, que ela crê que não passaremos pela tribulação. E ela está perguntando qual livro o senhor está lendo. Tá. Deixa eu dizer para essa geração que não está me entendendo, às vezes eu quero ser um pouco deselegante, mas eu estou com uma escatologia de 1998 do comentarista Eliana Cabral e consultor teológico Antônio Gilberto, escatologia de 98. Eu estudo escatologia desde 98, tá? E obra pré-tribulacionista. Eu sei muito bem o que o professor Antônio Gilberto, tá? Antônio Gilberto, o maior mestre pré-tribulacionista do Brasil, tá? Escreveu Daniel Apocalipse. Então, quando você achar que eu estou comentando uma coisa sem fundamento, eu já fiz todo o processo de leitura. E eu só quero apresentar para vocês agora, no recente e mais atual ativista pré-tribulacionista do Brasil hoje, Elias Soares de Moraes, na sua obra Respostas Escatológicas Difíceis de Responder, que é uma obra pré-tribulacionista, na página 93, tá? Vocês estão achando que eu estou brincando aqui, estou levando o negócio a sério. Está marcado aqui, e no grifado de vermelho está se fazendo a seguinte pergunta. Os pós-tribulacionistas perguntam, aonde está escrito que Jesus voltará em duas fases? Está aqui, ó. Resposta. Olha a resposta do pré-tribulacionista. O fato de não estar escrito como os opositores querem que esteja escrito não significa que não será assim. Você sabe qual é a implicação dessa resposta? Ele está dizendo, não importa se está escrito ou não. Importa é que nós queremos acreditar no que queremos. Somos uns apaixonados. Então, às vezes existe uma coisa seguinte, a pessoa defende uma coisa de paixão denominacional, de paixão. Eu não tenho paixão a não ser com a verdade da Escritura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um pós-tribulacionista não é um sadomasoquista, não é um cara sátiro, não é um cara que almeja a dor, não é um cara que está doido para se encontrar com o anticristo. Eu, no fundo do meu coração, primeiro que eu sou crente em Cristo Jesus. Se Jesus vier realmente arrebatar a igreja antes da grande tribulação, eu subo de boa. Mas se Cristo vier após o período tribulacional, conforme está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21 e versículo 29, que corrobora o verso 21 no mesmo capítulo 24, se Jesus de fato vier, então, será que você está pronto? Você que é um crente tão fragilizado que não aguenta nem aí o governo do Lula, ficou surtado quando o Bolsonaro perdeu o poder, não foi? Ficou surtado quando o Lula assumiu o poder e teve uma eminente ameaça de uma perseguição cristã no Brasil. Ficou surtadinho, não foi? Pois é. Eu não vivo baseado em paixões. Eu vivo fundamentado numa escatologia bíblica e que não tem nada a ver com escatologia de jornal, tá? Uma Bíblia na mão, um jornal no outro. Eu sou um cara lúcido. Então, se você quer saber as obras que eu tenho lido sobre escatologia, lhe apresento várias. Além dessas que eu acabei de citar, nós temos a obra de George Led, que também é uma obra que apresenta uma vertente, inclusive de um pós-tribulacionismo diferente do meu. Eu tenho um outro modelo pós-tribulacionista, tá? Assim como não existe unanimidade entre
o pré-dispensacionalismo clássico, na ótica de ver o pré-tribulacionismo. O dispensacionalismo revisado e progressista não tem o mesmo óculos da forma de ver o pré-tribulacionismo. Eu provavelmente sou um pós-tribulacionista que tem um modelo pós diferente de muitos outros pós. Não há unanimidade no óculos da forma como o estudioso vai analisar a escatologia do texto hebraico do Antigo Testamento, dentro da perspectiva da cultura judaica, a escatologia no texto grego do Novo Testamento. Então, a forma como a gente acaba analisando aí o texto, primeiro que eu analiso o texto do ponto de vista bíblico, exegético, linguístico, gramatical, hermenêutico. Segundo, as obras dos estudiosos que produziram dentro da perspectiva pré e pós. Eu sou um cara que eu analisei as duas. No meu livro, vocês vão analisar futuramente, que vai ser lançado por uma editora, ainda tem algumas editoras que estão namorando o meu livro aí. Quando for lançado, vocês vão ver lá, pré, mid e pós do meu livro. Vocês vão ver essas questões, essas engrenagens, essas mudanças e qual é o meu modelo pós-tribulacionista. Então, eu quero dizer para vocês que não é agora não, tá, pessoal? Eu estou muito tempo me debruçando sobre o assunto e muitos anos. Eu fui debater em São Paulo, vejam só, sobre a questão do pré e pós. E você que tiver um conhecimento técnico-linguístico vai ver que, de fato, aquele que foi representar o pré-tribulacionismo no debate comigo, vejam só, não teve êxito. Por quê? Porque não conseguiu sobreviver a um exame exegético, técnico, linguístico, hermenêutico, sério do texto bíblico. Então, veja, vamos ver se realmente ser pós-tribulacionista é cometer um suicídio intelectual. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Doutor Hernani Dias Lopes é pós-tribulacionista. E eu não sou por causa deles, não, tá? O meu modelo de pós é diferente dos mesmos. Eu só estou trazendo para vocês a luz de quem são os pós-tribulacionistas hoje, né? Doutor Rodrigo Silva é pós-tribulacionista. Doutor Hernani Dias Lopes é pós-tribulacionista, tá? Deixa eu ver quem mais de peso. Pastor Carlos Augusto Vailate é pós-tribulacionista. Quem mais é pós-tribulacionista de peso no Brasil, tá? Nicodemos. Augusto Nicodemos é pós-tribulacionista, né? E muitas outras autoridades no Brasil são pós-tribulacionistas. Então, o pós-tribulacionismo, ou o pós-tribulacionista é uma pessoa que não consegue enxergar na Escritura e não consegue enxergar, não é porque não leu, não estudou, não releu, não reaverigou, não fez um processo de exame, de investigação séria. É o cara que analisou escatologicamente o texto por inteiro e há muitos anos se debruçando sobre isso. Não é assistindo vídeo de YouTube que você se torna pré, mídia ou pós, é lendo a Escritura e fazendo um exercício exegético da Escritura. Ah, eu sou pós porque o pastor Elias me convenceu, porque o pastor Napoleão Falcão me convenceu e eu sou pós por causa disso. Porque hoje tem uns pré-tribulacionistas que são influenciados por rede social e nunca, na verdade, fizeram o exame sério da Escritura. O meu modelo que está no meu livro, você nunca vai ver ninguém defendendo o meu modelo de pós. É um modelo de pós inovador. Inovador. Então, é complicado. Por que eu sou pós? Porque eu fui influenciado por alguém? Não. Porque eu era da Assembleia de Deus, eu era pré-tribulacionista, eu fiz um reexame da Escritura, uma reavaliação, uma releitura dos textos bíblicos e cheguei à conclusão que, de fato, não tinha como o pós-tribulacionismo não se sobressair com fundamentação bíblica em detrimento ao pré-tribulacionismo. Então, eu só quero colocar para vocês aqui essa questão, porque ela é muito séria, tá, pessoal? E agora, vocês podem perguntar o que quiser. Vou pedir para me pôr aqui um copo de água para mim, por favor. O Valentim Romário colocou aí alguém pós-tribulacionista também, que é muito conhecido, que é o pastor César Cavalcante. Né? Pastor César também é pós-tribulacionista, né? De peso também, uma humildade de pessoa, cara fenomenal dialogar com ele. E fizeram uma pergunta aqui muito interessante. Deixa eu ver o nome dele, eu sem óculos não sou ninguém, mas tá aqui, Davi Júnior. É Davi Júnior. Que ele falou o seguinte: se não passaremos pela tribulação, né? Não, peraí, deixa eu ler direito. Voltar lá. Davi Júnior. Ah, tá. Ô, Davi, se você puder mandar de novo, porque saiu lá.
Se você puder mandar de novo, pode ser até nos comentários. Mas ele falou do arrebatamento. A questão é se vamos passar pela tribulação, qual é o sentido do arrebatamento? É isso mesmo. Se passaremos pela grande tribulação, qual é o sentido do arrebatamento? É o seguinte. Beleza. Bom, se passaremos pela tribulação, qual o sentido do arrebatamento? O sentido do arrebatamento, primeiro, é levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares, no seu estado de glorificação, porque eles serão transformados para o encontro do Senhor nos ares, para entrar com Cristo no milênio e governar com ele por 1000 anos. E esse processo de governo que Cristo fará com a igreja glorificada no milênio, Cristo deixou muito claro isso no Evangelho de Mateus e chamou esse período do milênio, né? Para aqueles que são amilenistas, que não são pré-milenistas históricos como eu tenho uma fundamentação do meu pré-milenista histórico fundamentado nos pais da igreja, né? O amilenista não existe milênio. Milênio não há. O pós-milenista acredita um milênio aí meio que figurado. E o pré-milenista histórico, que é o meu caso, acredita que Jesus virá antes do milênio, mas virá após a grande tribulação para a entrada da igreja glorificada no milênio. Por quê? Jesus fez uma promessa para os 12 apóstolos. Diz, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono na regeneração, vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Quando acontecerá isso? No milênio. Jesus prometeu aos 12 apóstolos que o governo que ele estabeleceria na terra de 1000 anos era chamado período da regeneração. Era o período da reconstrução de todas as coisas para só após a guerra de Gog e Magog, a derrota definitiva de Satanás, que vai ser posto no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, possa de fato haver o juízo do grande trono branco para ser julgado aqueles que vão fazer parte da segunda grande ressurreição, e aí entrar na era eterna que a igreja sempre esperou, que a promessa da igreja é o novo céu e uma nova terra. A promessa da igreja não é para ir para o céu aonde os mortos em Cristo já estavam. Tá? Porque, veja bem, aquele que morre agora, a alma dele vai para o céu. A Bíblia diz que Cristo trará consigo aqueles que dormem, terá o que? A alma dos mortos para encontrar o seu corpo, para fazer parte da primeira ressurreição. Então, quer dizer, digamos que eu parta para a eternidade e esteja com Cristo salvo agora no céu. Aí na trombeta toca, eu volto para receber um corpo que passará pelo processo de glorificação e depois eu sou arrebatado para o céu onde minha alma salva já estava. Isso não tem lógica. Não é a esperança da igreja. A esperança da igreja, Pedro deixou isso muito claro. Nós temos uma promessa. E a promessa é novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a promessa da igreja. Então, muitas pessoas desconhecem completamente essa questão. Uma coisa interessante, que o arrebatamento, eu vou provar para você, que o arrebatamento da igreja se dará na parousia de Cristo. Não é que tem um arrebatamento primeiro e a parousia depois. Aqueles que estiverem vivos na parousia são os mesmos que ficarão vivos para ser arrebatados. Professor, o senhor está inventando isso da onde? Vamos aqui para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Tá? Capítulo 4, versículo 15, está escrito assim. Veja bem. Veja que o arrebatamento e a parousia estão interligados como um evento só. Não tem uma coisa separada da outra. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, parousia, o grego aqui é parousia, tá? Até é o substantivo, né? De primeira declinação, com terminação em alfa e com a sua desinência ni, no caso acusativo. Então, parousian, tá? No caso acusativo, do Senhor. Então, ora, nós os que ficarmos vivos, e dizemos isso pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, a parousia, de modo algum precederemos os que dormem. Então, tem aqueles que ficarão vivos para a parousia. E que são esses que ficarão vivos para a parousia? Verso
17 diz: os que ficarão vivos para a parousia são os mesmos que ficarão vivos para o arrebatamento. Pois o verso 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos em Cristo. Porque os vivos não podem preceder os que dormem. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento é para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só que na doutrina pré-tribulacionista, que eles não estudam mais os seus antigos mestres do passado, não se chateie comigo, tá, meu amigo, minha amiga pré-tribulacionista, mas eu acho que você esqueceu de ler as obras mais antigas dos seus mestres do passado, como Eliana Cabral, Antônio Gilberto, que diz que a esperança, porque vai ser arrebatado para o céu. Beleza, aonde é que está escrito isso? O arrebatamento é para o céu. O arrebatamento é para o encontro de Jesus nos ares. Nos ares. Agora, a questão toda é que hoje o conceito que tem de céu parece que destoa do conceito que os antigos pré-tribulacionistas tinham sobre o céu. Por quê? Porque eu vou ler aqui uma obra, por isso que eu falo, eu estou estudando muito tempo e eu tenho questões aqui desde 98. Eu não sei se alguns de vocês já tinham nascido em 98, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó, obra de 98, na página de número 47, tá? Aqui onde está grifado de vermelho, olha o que está escrito. Enquanto a igreja arrebatada e ressuscitada está no céu, entre parênteses, nos ares, sabe o que é interessante? Eliana Cabral acreditava em 98 que o céu para onde a igreja ia era para os ares. Está aqui entre parênteses, está escrito. Depois vocês entram aí no meu DDD 91 do estado do Pará, 98078-5919, e eu vou bater a foto vou bater a foto, vou bater o print, vou mandar para vocês e vocês analisam que o conceito que os antigos mestres tinham é que o céu para onde a igreja iria é para os ares. Está aqui. Está aqui. Primeiro, mas e o texto de João 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não for assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Isso não tem nada a ver com o céu, pessoal. Não tem nada a ver com o céu. Não tem nada a ver com o céu, João 14. O texto de João 14 é muito mal compreendido do ponto de vista exegético. Então, é muito complicado. E aí a pergunta, recapitulando a pergunta, ora, se a igreja vai passar pela grande tribulação, qual a importância do arrebatamento? A importância do arrebatamento é o processo da ressurreição dos mortos em Cristo, que participarão da primeira grande ressurreição, que será na sua parousia, para o arrebatamento, verso 15, verso 17, interligado no mesmo contexto imediato de 1 Tessalonicenses 4. Não é fazer viagens internacionais, pegar versículos picotados de outro, não, é dentro do mesmo contexto, tá? Você tem que interpretar o texto pelo seu contexto. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 17, nós temos os vivos em Cristo, que estarão vivos na parousia, são os mesmos que estarão vivos para o arrebatamento do verso 17. É só você conectar o 15 com o 17 no mesmo contexto. Não precisa dar viagens internacionais interespaciais. No mesmo contexto. O problema é que esse processo é para o arrebatamento, para ressuscitar os mortos e que Jesus vai voltar, para ressuscitar os mortos em Cristo, transformá-los juntamente com os vivos para o encontro do Senhor nos ares, para levar o povo para o céu. Não está escrito isso. Não. Esse texto aqui me prova em 1 Tessalonicenses 4,17 que Jesus arrebata a igreja e leva para o céu. Ele leva para os ares. Aí fica no ar. Depois desse encontro da igreja nos ares, para onde vai? Aí a discussão gira em torno do apântesis. Tá? Inclusive aqui no verso 17 está o termo grego também no acusativo apântesin, que é o substantivo verbal de apantal. E a questão toda é: Cristo se encontra com a igreja para levar a ele para a casa do Pai, que alguns acreditam ser no céu, ou Cristo arrebata a igreja para o encontro dele nos ares, para Cristo entrar com a sua igreja no milênio para implantar o processo e o período da regeneração, para que todas as coisas, né, passem por esse processo até o estabelecimento do novo céu e de uma nova terra, que é a era eterna de glória, que é a promessa e esperança da eternidade da igreja. Corpos glorificados para um novo céu e uma nova terra, chamada era eterna da igreja. Então, você tem que entender que a finalidade do arrebatamento é isso. Porque
questão na cultura popular, e é muito difícil ver o professor D'Angelo Lopes ter que tirar do povo que 90% da comunidade evangélica no país foi influenciada pela maior igreja pentecostal do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Foi muito mais difundido no Brasil o pré-tribulacionismo, que acabou se tornando uma crença fundamentada em culturas populares, sem nenhuma sobrevivência de um exame sério da Escritura. E aí o que acontece? Virou crença popular. Aí tem um filme Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2, Deixados para Trás 3. Pronto, o filme virou doutrina. Já pensou? Eu ter que ser doutrinado por filmes de Hollywood é muito complicado. E esse meu argumento parece, eu acredito, acaba aparecendo na mentalidade de alguns que me ouvem, pois esse professor é muito arrogante, é muito prepotente. Ele acha que só ele está com a verdade, ele acha que só ele, de fato, chegou à conclusão de que, olha o livro dele, pós-tribulacionismo, a única verdade escatológica. Pelo amor de Deus, é muita presunção, muita prepotência. Não, faça o seguinte, não acredite no que eu estou dizendo, mas examine com cuidado, com o fundamento dos textos originais, hebraico, aramaico, grego, analise o texto, averigue tudo aquilo que foi produzido, faça a leitura dos dois, tá, pessoal? Eu leio tanto autores pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, como autores pós-tribulacionistas, porque como é que eu vou ter a visão do todo se eu estou dogmatizando a minha cabeça somente numa parte da verdade? Inclusive, a palavra grega para heresia, kairesis, é a escolha de uma parte e a negação do todo. E isso eu não faço. Isso eu não faço. Beleza? Perfeito. Então, que aula, hein? Colocaram mais duas perguntas aqui. Eu queria agradecer, tá, gente? Essa maneira respeitosa que vocês estão perguntando aí, tá? Reverendo Josias Farias também. Ô, reverendo, seja bem-vindo aí à nossa aula. Fátima Alcântara. Tem uma galera boa aí. Deixa eu ver as duas perguntas que tem aqui. A primeira pergunta, quer dizer, as duas perguntas são do Davi, né? Davi Júnior. Esse está interagindo. Primeira pergunta. É verdade que não existe céu no pós-tribulacionismo? Como interpretar João 14? Você já foi. Não precisa nem responder, porque você acabou de fazer. A segunda pergunta é: quem serão os habitantes do milênio no pós-tribulacionismo? Entendeu, pastor? certo, entendi. Quem serão os habitantes do... Agora eu tô procurando minha filha, pega a minha Bíblia, tá? Por favor. Ah, perfeito. Só a segunda pergunta, tá? Primeiro o senhor já respondeu na sua primeira explanação aí. Para que alguém ache que eu estou sozinho na análise do... Cadê aqui a obra que estava fazendo? Olha, existe um estudioso judeu messiânico chamado Ezra Ben-Or. Ezra Ben-Or, no seu livro Judaísmo e Escatologia, na página, só voltando aí a reforçar um pouco mais sobre a questão que a gente havia averiguado, tá? Olha aqui, ó, página de número 95. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar o lugar. Por isso a ideia de uma morada nos céus é totalmente incompatível com o pensamento judaico acerca deste assunto, pois para o judeu este mundo será aperfeiçoado, tá? Tem ovelhas da minha igreja que chegam assim: pastor, a gente não vai para o céu para sempre? Olha o romantismo. Não, o céu é um estado intermediário. O céu é um lugar onde as almas dos salvos ficam como um momento probatório. O céu não é para sempre. E tanto é que os pré-tribulacionistas acreditam nisso, que os salvos em Cristo ficarão só 7 anos no céu. Até eles acreditam que o céu não é para sempre. Então não sei como é um desejo tremendo de ir para o céu se o céu só é 7 anos. Eu não quero estar com Cristo há 7 anos. E esses 7 anos implicam uma fala do Senhor Jesus, tá? Em 1 Tessalonicenses 4, que diz assim, ó: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para enquanto o Senhor nos há. E assim, leia-se 1 Tessalonicenses 4, 17, está 7 anos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é 7 anos no céu, é para sempre. Sabe qual é o problema, professor D'Angelo? Ou eu escolho o que a Bíblia diz, que diz, e nós estaremos
para sempre com o Senhor, nesse arrebatamento. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor, segundo o texto bíblico, ou então seremos arrebatados para estar somente 7 anos com Jesus no céu. Então, é muito complicado, não é fácil, pessoal. Eu entendo a maioria de vocês, sabe, se desintoxicar daqui, porque quando uma mentira ela é dita de muitas e muitas vezes, acaba você aderindo aquilo como verdade, repetições. Não, eu vi tanto isso que eu acabei assimilando como sendo, mas será que é? Então, pense comigo, tá? Não estou querendo empurrar nada em ninguém de goela abaixo, eu quero que você reflita, tá? Agora, a questão toda é a seguinte, tá? Quem estará com Cristo no milênio? A igreja glorificada. Cristo reinará no milênio por 1000 anos. O profeta Isaías falou que o povo judeu estará sob o governo do seu Messias no milênio por 1000 anos. Diz lá que o jovem morrerá de 100 anos. Alguns acreditam que esses judeus que entrarão para o governo do Cristo do milênio são sobreviventes do período tribulacional. São sobreviventes do período tribulacional que estarão adentrando no milênio. E tanto é que esses que vão adentrar no milênio não são os mesmos que vão ser glorificados, porque tem alguns que vão acabar adentrando no milênio. Eles serão influenciados pelo Gog, príncipe de Magog, no governo do Messias. Satanás vai influenciar a mente de um cara chamado Gog, príncipe de Magog, vai influenciar estas nações que sobreviveram no período tribulacional e entraram no milênio para fazer a última grande rebelião contra o arraial dos santos. E aí a Bíblia diz que Cristo vencerá Satanás e o lançará no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Veja que estes que sobreviveram eles vão entrar com corpos humanos não glorificados. E a igreja glorificada não sofrerá a influência do dragão, não receberá a influência do dragão e nem irá atender a demanda da existência, né, desse motim contra o governo do Cristo sobre o governo de Gog, príncipe de Magog. Então, isso está muito claro para mim, está muito lúcido, está muito concatenado, está muito limpo. Eu não tenho problema nenhum com isso. E, para mim, está muito bem resolvida essa questão. Entendeu, professor Dani? Perfeito. Perfeito. Muito bem. Rapaz, o pessoal está animado. A geografia que a Bíblia ensina. Vernon Barros é um amigo meu, participa aí do projeto comigo também, de ciência e cristianismo, né? E escreveu um livro excelente também. Ele está perguntando qual é a visão do reverendo D'Angelo sobre isso. Ô Vernon, não me coloque em maus lençóis, por favor, né? Compartilha da mesma visão? Rapaz, esse Vernon, rapaz, ele... Olha só, Vernon, você quer causar um apocalipse, né? Já. Mas eu vou falar aqui, pode deixar que eu vou falar um resumão aqui para voltar a palavra aí para o professor. Tá? Então, galera, na verdade, o meu pós-tribulacionismo é um pós-tribulacionismo muito parecido com o Anthony Huckman, ou Anthony Huckman, né? Que é um amilenista também, uma das grandes referências aí. É muito parecida também com a do Hernandes e do Nicodemos, que é um pós-tribulacionismo com base na teologia do pacto, né? Com base na teologia do pacto e obviamente, com um viés mais amilenista. Muitos vão dizer, mas o que tem a ver milênio com tribulação? Gente, a leitura escatológica, ela influencia uma a outra, tá? Então, obviamente, uma pessoa que é pós-tribulacionista e amilenista, ele vai ter uma leitura hermenêutica diferente de quem é pré-milenista. Por exemplo, se eu não me engano, John Piper, ele é pós-tribulacionista, mas ele é pré-milenista. Então, a leitura do pós-tribulacionismo dele é diferente da minha, tá? Então, eu compartilho da ideia do pastor Rafael no sentido do pós-tribulacionismo. Mas, obviamente, alguns textos, algumas abordagens, vamos ter uma leitura um tanto diferente. Até porque ele é pré-milenista e eu sou amilenista, tá? Então, já falei aqui meu posicionamento. O Vernon já colocou
lenha na fogueira, eu não era, era para estar neutro aqui. Aí, por culpa do Vernon, eu tive que falar meu posicionamento. Mas não tem problema, o pastor Rafael vai me perdoar. Depois ele me dá uma surra de leve aí, não tem problema não. Tá? Mas, gente, deixando claro aqui, eu já estudei escatologia, né, nos seminários da faculdade, mas não é minha área de especialidade. Com certeza o pastor Rafael, ele tem muito mais conhecimento na área escatológica do que eu. Tá? Eu não acho errado assumir isso. A minha área de especialidade é teologia do Antigo Testamento, pregação e línguas originais. Tá? As outras coisas eu sou um estudioso. Tá? Mas é claro que tem pessoas que entendem mais do que eu sobre o assunto. Então, antes da gente caminhar para o final, eu queria fazer a minha pergunta, né, que eu não fiz. Então, antes que alguém pergunte mais, eu vou perguntar. Pastor Rafael, como que você encara a situação? Que é um fato, né? Que a maioria dos pentecostais são, pelo menos os pentecostais assembleanos ou que derivam da Assembleia de Deus, eles são, na maioria, pré-tribulacionistas, né? Podemos citar vários aqui, o próprio Marcelo Hebraísta, que é um grande homem de Deus também, Elias Soares e tudo mais, e vários outros aí. Como você lida com isso sendo um acadêmico pentecostal e provavelmente tendo que ouvir várias vezes aí que você não pode nem se declarar pentecostal porque você é pós? Com certeza você já ouviu, né? Com certeza. Então, como que você lida com essa situação? Você acha que um pentecostal pode ser pós-tribulacionista ou vai ter problemas hermenêuticos com isso? Olha, é muito complicado, porque hoje o pós-tribulacionismo estão havendo uma exigência para a defesa pós-tribulacionista. É uma exigência, tá? Mas, olha, por exemplo, aqui é chamado a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Escrito pelo Ezequias Soares. Aqui, na própria obra que ele produziu, ele diz que é o dogma da Assembleia, o dogma da maior igreja pentecostal do Brasil. Ou seja, há um certo dogmatismo na defesa e na adesão do pré-tribulacionismo. Então, ele mesmo diz na sua obra que está grifada de vermelho aqui, ó, está tudo grifadinho, que da mesma maneira, segundo a vida de Cristo em duas fases, é uma doutrina genuinamente bíblica. No entanto, isso só veio existir a partir de 1830 na Escócia. Seus principais expoentes do século XIX foram John Nelson Darby, Scofield na Bíblia anotada. Então, ele mesmo diz que só 1830. Então, eles admitem, está muito claro, mas eles aderiram, foi um processo de adesão e virou dogma. Agora, esse dia eu assisti uma live de um pastor dizendo assim mesmo: aqui está a confissão de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Quem não é pré-tribulacionista não pode ser pentecostal e muito menos assembleano. Pronto, acabou. Virou dogma, vai discutir o quê? Os caras estão dizendo, se é da nossa igreja, tem que aderir a isso. E se negar uma das nossas doutrinas basilares da nossa confissão de fé, você pode estar entre nós, mas não está conosco. Então, infelizmente, vai ter retaliação, meu amigo, se você quiser ter esse problema. Para a gente que é pós, a gente tem retaliação. Ninguém quer agendar um pós-tribulacionista. Tu está sendo agendado direto nas igrejas pentecostais aí, pastor Dan? Mais ou menos. Mais ou menos. Rapaz, mas já me perguntaram várias vezes, já quando me chamaram para pregar ou para dar uma aula. Eles perguntam várias coisas, né? O senhor fala em línguas? Se eu creio em dons espirituais? Porque, como a minha teologia é presbiteriana, né? Eu falei, não, eu creio em dons espirituais. Não falo em língua, né? Então ainda não fui batizado no Espírito, mas eu tô aí, sem problema nenhum. Olha o comentário do Valentino Romário. Ele disse, além de ser chutado dos seus cargos. Exatamente. Como eu já vi. Para quem não sabe, gente, eu vim de igreja pentecostal. Eu me converti numa Assembleia de Deus. Que até hoje eu respeito, tenho grande admiração pelos pastores de lá, mas vi pessoas muito capazes teologicamente, né? E por não aderirem ao pensamento dogmático deles,
foram, aos poucos, né, disfarçadamente chutados de lá. Então, realmente, isso acontece sim. Então, meu amigo, queria te agradecer grandemente aí. Antes disso, deixa eu ler aqui o comentário que colocaram. O Davi falou que Gordon Fee, se não me engano, também é pós-tribulação. Ele está falando É verdade. que muitos pentecostais, Craig Keenan eu acho que também é. Muitos pentecostais acadêmicos, tá? Que Gordon Fee, se eu não me engano, ele foi o primeiro pentecostal assembleiano a ganhar um doutorado, a se doutorar. Foi o primeiro, tá? O primeiro pentecostal a se doutorar. Então, ele é um grande acadêmico. Ele, Craig Keenan, que até hoje aí é uma grande influência. Então, o que vemos é que o pentecostalismo, onde há menos dogmatismo, porque nos Estados Unidos há muito menos dogmatismo do que no Brasil. Tá? O pentecostalismo da América Latina é muito mais dogmático do que o americano e do que o europeu também. Por isso que vamos ver muitos pós-tribulacionistas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Mas no Brasil é muito difícil. Então, realmente, é uma parada muito complicada. Meu amigo Rafael, mais uma vez, cara, muito obrigado aí. Quem mais se deleitou nessa aula foi eu, né? Aprendi muito com o senhor hoje. Espero que marquemos mais lives como essa, né? Live não foi tão acalorada, né? Parece que ninguém aí faltou com respeito nem nada do tipo. Mas eu acho que se tivesse algumas pessoas aí no comentário, eu acho que ia dar ruim. Mas, graças a Deus, teve respeito, teve uma aula exemplar. Meu amigo, muito obrigado de coração. Se quiser trazer as suas palavras finais, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo carinho de todos, a presença de todos. Agradecer a Deus em primeiro lugar, depois o professor D'Angelo Lopes, que nos convidou para fazer parte desta live. Agradecer o Davi, agradecer aí, né, todos aqueles que estão aqui, que eu vou colocar o nome aqui, o Valentino Romário, tem outros aqui, né, que também tá a Fátima, Davi e tal, Davi, parece que tá a Cris, a Lenza, tem várias pessoas especiais aqui, pessoas maravilhosas, né, tava aqui o obreiro lá da nossa igreja, Açoeiro, o Marcelo aqui da venda de açaí aqui em Bragança, o Davi, a agência Design, Fernando, rapaz, tem muita gente aqui, cara. Vitor Feitas. Pessoal, um abraço a todos, agradeço o carinho, obrigado pela live. Foi uma live rápida, curta, grossa, objetiva, né? E acredito que a gente tentou elucidar e esclarecer algumas questões. Eu agradeço a todos o convite e estamos juntos e misturados em nome de Jesus. Perfeito, meu amigo. Então, se eu puder fazer uma oração para a gente estar concluindo aí nossa aula. Bem? Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua presença, te agradecemos neste momento por esse privilégio e a oportunidade de fazer verbalização e exposição da tua palavra, tentando trazer uma perspectiva escatológica de esperança. As pessoas têm medo, Senhor, do anticristo, da grande tribulação, mas elas não entendem que por trás de todo esse processo, Cristo voltará para ressuscitar os mortos de Cristo, porque de fato a nossa esperança é a volta do Senhor. Até os hinos dos cantores pré-tribulacionistas, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis, é engraçado que o hino não diz, nossa esperança é seu arrebatamento, não é sua vinda. A nossa esperança é o céu, não é sua vinda. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado por tudo, abençoe os teus terras de cristão, e esse final de semana seja de bênção para tudo e tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério e fico feliz em ser um amigo e me sinto aluno também do senhor aí. Vi o seu projeto lá hoje, na postagem lá, várias pessoas lá, jovens, né? Estudando a palavra de Deus. Então, parabéns por esses projetos também que o senhor criou aí na sua cidade e que Deus prospere, né? Faça ter sucesso esse grande projeto aí. Um forte abraço, amigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.